Palavra da Verdade. Devocional de 16 de abril. Salvo como que através do fogo. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna e com ele as 2 filhas. Gênesis 19, 24, 25, 29 e 30. Em 1 Coríntios 3, de 10 a 17, o apóstolo Paulo adverte os que trabalham na edificação da Igreja de Deus. Ele ressalta que no dia final a obra de cada um será provada pelo fogo do juízo divino, no verso 13. E mesmo para os que constroem sobre o verdadeiro fundamento que é Cristo, há o perigo de construir com material de segunda classe e sofrer o dano da negligência. Neste caso, o apóstolo adverte que, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo, no verso 15. A figura aqui é de alguém escapando de um incêndio chamuscado e cheirando a fumaça. Há crentes que, em consequência das escolhas que fazem, trazem dano a si mesmo e a outros, de modo que podemos dizer que serão salvos como quem escapa do fogo por entre as chamas. Ló é um exemplo desse fato. A Escritura o reconhece como um justo, um genuíno crente, em 2 de Pedro 2, de 6 a 8. Todavia, as escolhas insensatas que fez na vida trouxeram grande prejuízo a ele e à sua família. Tudo começa em Gênesis capítulo 13, quando a terra não podia sustentar a riqueza de Ló e de Abraão, e houve uma disputa por espaço entre os pastores dos patriarcas. Abraão, mesmo sendo o mais velho e o líder do clã, abriu mão do direito de escolher, preferindo confiar na promessa de Deus. Ao contrário do seu tio, Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, guiando-se não por fé, mas pelo que viam seus olhos, conforme o verso 10. Aqui temos o início de sua derrocada espiritual. Sua escolha foi insensata, guiada pela aparência do mundo. Ló separou-se da comunidade do pacto e, sem perceber, foi armando pouco a pouco suas tendas até Sodoma, cujos homens eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, como está escrito nos versos 12 e 13. No episódio seguinte, no capítulo 14, já rendido à falsa promessa de estabilidade e segurança da cidade dos homens, Ló tem sua vida e bens ameaçados quando é levado cativo. Contudo, mesmo após resgatado por Abraão, e mesmo vendo a instabilidade e a falsa segurança oferecida por Sodoma, Ló escolhe voltar para lá. No texto da nossa meditação, quando da destruição de Sodoma e Gomorra, por amor de Abraão, o Senhor envia anjos até a casa de Ló, a fim de resgatá-lo. Embora demonstre preocupação com o bem-estar dos seus hóspedes, Ló se revela um anfitrião desastrado. Em vez das armas espirituais que Abraão usou ao interceder por ele, Ló se vale de recursos carnais para resolver conflitos. Oferece as próprias filhas para serem violentadas a fim de proteger os anjos dos habitantes da cidade, conforme o verso 8 desse capítulo 19. Tenta proteger seus hóspedes, mas tem de ser protegido por eles. Procura alertar os genros ímpios, mas eles não o levam a sério. Suas ações revelam indolência. Apesar da advertência dos anjos, ele vacila em desvencilhar-se de Sodoma. Demora, assim, em atender à advertência e tem de ser puxado para ser liberto das chamas, conforme o verso 16. Acomodado ao conforto ilusório de Sodoma, Ló tornou-se um sedentário espiritual. Suas escolhas revelam mais uma preocupação com o que iria ganhar ou perder do que para onde estava indo. Como muitos de nós, Ló se deixou enredar pelo peso e pelo pecado que tenazmente nos assedia. Apesar de sua leniência, o Senhor foi misericordioso com esse crente trapalhão, conforme ainda o verso 16. Ló é salvo, mas sai de Sodoma chamuscado. Perde a esposa e as riquezas e termina os seus dias numa caverna. O justo Ló empurrou sua família para o precipício. Sua mulher se perde ao desejar Sodoma, conforme o verso 26. Aquilo que sugerira aos homens de Sodoma fazer com suas filhas, ele mesmo acaba fazendo, ainda que de maneira inconsciente, após ser embebedado por elas. Sua semente é preservada de uma relação incestuosa, produzindo 2 povos pagãos que mais tarde serão espinhos nos olhos
e açoites nas ilhargas do povo de Deus, Moabe e Amon. Deus é soberano, mas criou o mundo e conduz a história num sistema aberto regido por leis de causa e efeito. Por isso somos responsáveis pelas escolhas que fazemos, as quais têm consequências sobre nossa vida e sobre a de outros, especialmente daqueles que estão ligados a nós por um laço especial de solidariedade, como filhos e cônjuge. A história de Ló é para nós, portanto, uma séria advertência. Essa é uma das razões por que o crente deve cultivar um comportamento vigilante da própria vida. Afinal de contas, nunca desfrutamos isoladamente das consequências dos nossos atos. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.